Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Vamos falar um pouquinho de precipitação, matéria de hidrologia. Essa matéria é muito gostosa no curso de engenharia civil, acabei de fazê-la e eu gostei bastante. Talvez porque eu estagio na área, né, e fico sabendo muitas informações acerca desta disciplina. Então vamos começar. Vamos entender primeiro o que é precipitação. Olha só, em hidrologia é entendida como toda a água proveniente do meio atmosférico que atinge a superfície terrestre. Gente, quando a professora perguntou na sala de aula o que era hidrologia, muita gente respondeu chuva. E aí é um erro, porque a chuva é um tipo de precipitação. Então ela não é necessariamente a precipitação. Como vocês podem ver, é entendido como água proveniente do meio atmosférico, que atinge a superfície terrestre de algum modo. E aí, os tipos mais comuns são aqui, ó: chuva, saraiva, granizo, orvalho, geada, chuvisco, garoa, neve. Tem muitas outras formas de precipitação, não é isso, gente? Mas as mais comuns são essas daqui. Inclusive, chuva está em primeiro lugar porque é a que mais acontece, né? Aí eu tenho as características que definem a precipitação, tá? Tem três características, eu vou falar sobre cada uma no slide posterior. É a altura pluviométrica, vou mostrar o que significa. A intensidade de precipitação, isso é muito importante, principalmente quem trabalha com defesa civil, tá bom? E duração. Ter esses conhecimentos básicos, quem trabalha em defesa civil, até mesmo o corpo de bombeiros, é muito bom. Agora, sua importância está relacionada por ser o elemento alimentador da fase terrestre no ciclo hidrológico. Exatamente, o ciclo da água tem como elemento principal, por exemplo, esses tipos de precipitações, elementos principais, certo? Agora, vamos falar dos tipos de chuva, gente. Chuva convectiva. O que é chuva convectiva? Vamos ler primeiro e entender. O ar úmido, aquecido na vizinhança do solo, sobe, condensa e precipita. São chuvas de grande intensidade e de pequena duração, restrita a pequenas áreas. São aquelas tempestades de verão, né, gente? Isoladas, aqueles temporais isolados que caem apenas no lugar. Gente, vou falar um pouco desse tipo de chuva. Aqui, vocês podem ver na imagem como ela vai se formando. Você talvez já tenha visto esse visual, esse cenário aqui. Ela vai cair desse jeito, ela vai, né, condensando, vai formando aquelas nuvens carregadas, e ela precipita num determinado ponto. Nesse ponto ela é muito forte, né, às vezes uma intensidade muito grande, e é pouco tempo, geralmente 10 minutos, 15 minutos, até 20, né? E geralmente acontecem após um dia muito quente, sabe? E ela vem assim, do nada, ela surge, sabe? E ela traz muitos problemas, gente. Tempestades de verão que falam, né? Como eu citei aí, elas trazem problemas como inundações, alagamentos, enxurradas. Então ela tem esses pontos aí negativos. Então, deu para entender. Você viu esse visual aqui, pode saber, é uma tempestade de verão. Às vezes, gente, podem cair por cima de cachoeiras, o que chamamos de cabeça d'água. Vocês já devem ter visto esse termo em jornalismo. Mas, aqui, resumidamente, então, é isso. Ela se aquece após um dia muito quente, muito calor, e assim, geralmente nos fins de tarde elas acontecem e caem com muitos trovões, muitos raios, tá? Essas são as tempestades convectivas. O próximo tipo de chuva é a chuva orográfica. O que é isso? São ventos quentes e úmidos provenientes do oceano. Encontram barreiras físicas, sobem, condensam e precipitam sobre áreas montanhosas.
caracterizada por pequena intensidade e grande duração. Ocorre em regiões com grande obstáculo de relevo, como cordilheiras ou serras. Visualmente aqui vocês podem ver, gente, isso acontece muito em região serrana. Por exemplo, o ar vem quente do oceano, vamos supor, cidade do Rio de Janeiro, vamos colocar Rio Petrópolis. Ele sobe aquele ar quente, gente, e encontra com geralmente o ar mais úmido nessas cordilheiras ou serras, né? Porque Petrópolis é uma serra. E aí ela vai ter esse formato aqui, ó, vai ter esse visual, este cenário vai se configurar para você. Então você está vendo ali a presença de uma chuva orográfica. Características dessas chuvas, elas são de pequena intensidade, isso é importante, tá? Isso cai em concurso demais da conta. E ela tem geralmente uma larga duração. Eu já presenciei em vários lugares esse tipo de chuva. Só não entendia o porquê, agora eu entendi melhor, né? Ali em Ouro Preto tem muito esse formato, né? Às vezes vem ventos, esses ventos sopram longe, né? Ventos litorâneos, como eu disse, eles vêm do oceano, ó lá, ventos quentes e úmidos. E geralmente vão provocar esse tipo, né, de condensamento e vai se precipitar nessas áreas montanhosas. Aí aquelas chuvas fininhas, mais leve, até gostoso para tomar um cafezinho, porque refresca, né? Costuma deixar o ambiente bem fresquinho, sabe? Mais pro frio do que pro quente. Então esse é o comportamento da chuva orográfica. Agora as frontais ou ciclônicas, já deve ter ouvido falar, um ciclone extratropical na costa tal, já deve ter ouvido esse termo no jornalismo. Ocorre quando se encontram duas massas de ar com diferentes temperaturas, geralmente uma quente e uma fria, ou diferentes umidades, porque tem massa úmida e massa seca, aí ocorre aquele choque, gente, aquela explosão. E o que acontece? O ar mais quente é empurrado para cima, onde atinge temperaturas baixas, né? O ar, quanto mais em cima, mais baixa a temperatura. Isso se explicam por cidades serranas. E aí, o que acontece? Resulta na condensação do vapor. E aí, condensação do vapor, a partir do ponto de condensação, precipita. E ela é caracterizada por longa duração e grandes extensões, sendo de baixa intensidade. Por exemplo, no mês de julho isso acontece bastante, pelo menos aqui na minha região sudeste. O tempo está quente e seco, né? Vários dias de estiagem, e aí vem uma frente fria. Então a chuva ela vai vir mais mansa, mais leve, e ela às vezes vem com longa duração, sabe? Ela vai caindo por horas, 2, 3 horas, e eu escolhi essa imagem para identificar isso, né? E aí esfria. Aí ficam, né? Talvez fica aquela chuva fininha, depois ela aumenta um pouquinho, não muito, como a convectiva que traz problemas, sabe? Mas ela fica ali oscilando. E aconteceu muito nesse período. Agora, que começou em outubro de 2021, nós tivemos várias chuvas frontais por presenças ciclônicas, entendeu? Então, ela tem essa característica e agora é bom que você sabe identificar, né? Agora vamos falar um pouco das características que eu falei lá das chuvas. Aqui eu coloquei um slide somente para isso. Intensidade pluviométrica é a relação da altura pluviométrica traço... Aí o tração tá tendo uma relação aqui, ó, mas Opa, deixa eu voltar aqui. É a relação da altura pluviométrica sobre a duração da precipitação. Então é o seguinte, a altura em milímetros, quando eu faço o cálculo, choveram 63 milímetros. Essa é a altura pluviométrica, tá bom, gente? E quem faz isso, nós vamos falar daqui a pouco, são os pluviômetros. Então, 55 milímetros. Caiu uma chuva de 55 milímetros. Caiu uma chuva de 55 de altura pluviométrica, porque milímetro é litro por metro quadrado e é uma lâmina, certo? A outra característica aqui, duração, período de tempo contado desde o início ao fim, 45 minutos, 32 minutos,
55 minutos, tudo isso é muito importante, tá, gente? Muito mesmo, para dados da engenharia. O engenheiro tem que saber disso, porque ele tendo essa noção, ele vai conseguir configurar melhor uma análise de risco de um projeto que ele esteja fazendo. Então ele sabe se é uma área propensa à inundação, alagamentos, enfim. Então ele não vai ter problema com o cliente dele nessa parte. Agora, a altura pluviométrica é a espessura média da lâmina de água precipitada que cobriria a região atingida pela precipitação na região plana impermeável. Eu vou explicar isso melhor. Bom, gente, aqui eu tenho um exemplo de altura pluviométrica, mas não é a altura que o rio subiu aqui não, tá? Aqui é uma medição que foi feita após uma chuva de 18 milímetros. Isso daqui é uma altura pluviométrica, 18 milímetros. E aqui em 30 minutos. Então, voltando aqui, ó, relação pluviométrica da altura, né, aqui da intensidade, sobre a duração da precipitação. Então, acontece, aqui eu tenho um exemplo, né, de 18 milímetros de altura pluviométrica que aconteceu em 30 minutos. Aí, eu sei que é uma intensidade forte e eu tenho o cálculo disso, eu consigo fazer o cálculo. Aqui eu tenho uma régua que é um elemento de medição. E por estudos temos base o quanto choveu, né? Por causa da altura que subiu a bacia, tá vendo? Nessa chuva. Talvez você não consiga medir por pluviômetros, antigamente não existiam, talvez. Então era esse o mecanismo que usavam, entendeu? Essa régua para ver quanto que subiu aqui de lâmina, e é um cálculo totalmente volumétrico aqui, entendeu? Agora, pluviômetros e pluviógrafos. Os pluviômetros são utilizados para determinar a altura pluviométrica, normalmente utilizados em estações meteorológicas convencionais ou mini estações. Eu tenho um vídeo gravado aí de estações, né? Sobre cálculo de falhas nas estações. Eu mostro eu fazendo a medição, eu consigo fazer. Geralmente é uma pipeta assim, né? Tem uma alavanca aqui e você puxa essa alavanca para baixo e tem um tubo, né, que é um tubo geralmente transparente, ele mostra, tem lá a medição, já a reguinha também, 10 milímetros, já vem tudo no jeito, é muito interessante. E eu tenho que fazer de 10 em 10, porque o meu tubo é de 10 milímetros. Quando choveu 128 milímetros aqui, o meu assessor, ele jogou água 12 vezes para fora, mais 8 milímetros, choveu 128 milímetros, então a gente faz esse cálculo assim. E agora os pluviógrafos calculam a quantidade de precipitação geralmente em 24 horas. Tem esse formato aqui, ó. E temos os tipos, né, que são os basculantes, flutuadas e balança, tá? São os tipos. E aqui, pela imagem, você consegue ver. Então, você consegue ver a diferença. Eu gosto de colocar as imagens para vocês verem que tem uma diferença, entendeu? Esse eu faço a medição manual. Esse aqui já tem uma medição gráfica, tá? Ele mostra um gráfico, uma curva, né? Que sobe e desce. E esses dados são computados informaticamente, né? Eles chegam para você aí nas bases dos sistemas de climatologia do todo mundo, né? Tem esse pluviógrafo. Alguns locais ainda não tem. Vamos lá então, gente. Agora vamos brincar um pouco. Vamos fazer um pouco de questões de concurso. Olha só. Um pluviômetro cilíndrico com área superior para captação de chuva de 400 centímetros quadrados foi instalado para quantificar a precipitação de uma dada região. Em uma manhã após uma chuva, retirou-se o recipiente de armazenamento interno do pluviômetro, um volume de 150 ml de água. Nessa condição, o volume de precipitação na região em milímetros é D. Então, gente, para calcular a quantidade que choveu, eu tenho que calcular o volume armazenado e identificar a área que caiu. Muito fácil, né? Só que acontece nessas questões de concurso, não é montar o projeto, assim, elaborar, né? Igual a física, você elaborar. O que é difícil, que muita gente confunde, é na hora da conversão de unidades. Muita gente não lembra, né? Então, esse volume pluviométrico
é calculado no armazenamento do pluviômetro, né? Você tem esse dado sobre uma determinada área. Por exemplo, eu quero saber quanto choveu na minha cidade, né? O quanto que o meu pluviômetro armazenou e o quanto de área que caiu. Isso é difícil saber, né? Mas os pluviômetros de hoje não são difíceis. Então aí eu fiz aqui 150 ml sobre 400 centímetros quadrados, que é a área. Eu tenho que converter ambos para milímetro, gente. Por quê? Eu sei que o meu resultado vai dar em milímetro. Chuva não calcula em milímetro? Litro por metro quadrado? Gravem isso, cai demais em concurso, gente. Isso despenca, tá? Se você quer arrebentar em hidrologia, cai demais. Então eu tenho 150 ml e aí a conversão, que é o difícil guardar, né, gente? Dá 150 mil milímetros cúbicos, tá? Então ml em milímetro cúbico, você vai ter que saber que são 150 mil milímetros cúbicos sobre 400 centímetros quadrados. Para você transformar centímetro quadrado em milímetro quadrado, são unidades próximas, centímetro, decímetro, centímetro, milímetro. Você joga 2 zeros a mais por causa do quadrado, tá? Só por isso. E aí eu tenho 40 mil milímetros quadrados. 150 mil, aí corta esses 3 zeros aqui, ó. Eu vou ter 150 dividido por 40, aí eu corto também esse daqui, 15 por 4, 3,75. Milímetro cúbico sobre milímetro quadrado, me sobra milímetro. Alternativa B. Show de bola, gente? Dá para tirar uma nota boa, não dá? Agora uma questão teórica. Com relação à hidrologia aplicada, assinale a opção correta. Os cursos d'água efêmeros escoam durante as estações de chuva e secam na estiagem e modo geral. Não é uma coisa efêmera, não é de um modo geral também. Então ficou confuso isso daí. O coeficiente de compacidade é o Kc. Quem está estudando hidrologia é o Kc. Varia conforme o tipo de solo. Fornece uma indicação da eficiência de drenagem da bacia. Não. A área de drenagem de uma bacia hidrográfica é determinada normalmente por meio de levantamentos topográficos. Não, é por meio da otocodificação. Essa otocodificação é a divisão das bacias, né? E ajuda no sistema de drenagem, tá bom, gente? Letra D. Tempo de concentração designa o tempo contado a partir do início da precipitação, necessário para que toda a bacia contribua para o escoamento superficial na seção e estudo. É isso aqui, tá até marcado já. Né, gente? Método das isoetas, acabei de estudar isso, é o mais adequado para se definir a elevação média de uma bacia hidrográfica. Não, ela funciona como uma curva de nível e não é para se definir a elevação média, tá, gente? A elevação média eu mostrei ali uma régua fazendo isso, né? Agora essa questão 3, gente, ela é um pouco complicada, é um pouco difícil, tá vendo? Complicado eu não vou falar porque ela é trabalhosa. Olha só, os dados de precipitação, vazão e de evaporação por mês apresentados na tabela abaixo são de uma bacia hidrográfica de 200 km² de área. Considere somente o período de tempo do mês de janeiro ao mês de maio e estime a reserva acumulada de água nessa bacia para o período dado. Olha só, gente, o que o pessoal aí faz desses sistemas cantareiras, né? É bom vocês ficarem por dentro disso, porque começa desse princípio aqui, ó, e foi questão de concurso, ó. Então é o seguinte, o primeiro passo é calcular, prestem bem atenção, a subtração da vazão. Como é que eu vou fazer isso? 10 milímetros cúbicos foi a vazão de janeiro aqui, não tá? Ó. Então eu vou multiplicar por 86.400 segundos, que é a quantidade do dia, e multiplicar pelo número de dias. Eu obtive aqui 133,92 milímetros ao mês de quê? De vazão, entendeu, gente? Eu consegui 10 milímetros cúbicos por segundo de vazão. Olha só. Eu converti, né, metro cúbico por segundo, milímetro mês, para fazer esse cálculo de reserva, porque ele pediu em milímetro mês. Então tem que fazer a conversão de todas as vazões metro cúbico por segundo em milímetro por mês.
Em janeiro, 133,92, porque ela é uma retirada, né? Porque ela é uma vazão. Então ela não é uma reserva. Então ela tem que ser subtraída, correto? 5 metros cúbicos, perdão. Aí fiz o cálculo aqui, né? Por 28 dias, deu 60,48 milímetros mês. Março deu 40,17 milímetros mês. Abril, 38,88 milímetros mês. E essa daqui, ó, 2, né? 26,78, chove bem menos. Então, gente, o cálculo é o seguinte. A precipitação caída subtrai pela vazão e também pelo que evapora, né? 100 milímetros. Em janeiro, 116,08. Em fevereiro, 109,52 milímetros. Em março, 320. Aqui, eu vou subtraindo, né? Eu vou falar o geral aqui, porque você sabe. Vocês calculam assim, ó. Precipitação subtrai pela evaporação e pelo dado que você pegou aqui embaixo da vazão, tá? E aí aqui 159,88. Aqui deu negativo, ou seja, escoou e evaporou muito mais que precipitou. Que é normal para o mês de abril. Aí é menos 88,8. E no mês de maio, menos ainda, né? Porque faz frio em maio. Pelo menos aqui onde eu moro, menos 116,78. Com isso, o somatório de reserva de pluviosidade acumulada foi de 179,74 milímetros. Por muitos lugares faltam água. E aqui está marcada a letra A. Tá vendo, gente? Tem que fazer bem precisamente, porque olha as alternativas, ficaram bem próximas, né? Vamos pensar nisso. Para encerrar essa aula, precipitação na engenharia civil. Veja bem, ao lado tem uma foto da cidade de Raul Soares, que foi submetida a um transbordamento do rio e, com certeza, um alto nível de pluviosidade na região. Talvez aí o solo já estava muito infiltrado, caiu uma chuva muito forte e acabou por alagar a residência. Então, engenheiros civis, fiquem atentos para olhar isso, fiquem atentos, porque veja só os problemas acontecendo. E aqui um deslizamento de terra, né, recorrente de muita precipitação também, acabou por desmoronar uma residência e parcialmente de outra aqui. Gente, eu trabalho com isso, eu vejo isso demais da conta. E não só as residências, como o próprio pavimento aqui, ó. Alô, alô, engenheiros de estradas, ó, de pavimentos. Olha isso, gente, por que é importante o estudo da precipitação, da hidrologia na engenharia civil. Ok? Espero que tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu respondo com muito prazer cada um, gente. Só se demorar por causa do tempo. Até a próxima, então.